Shalom pessoal, tudo bem? Saudações de paz a todos. Aqui estou para a gravação de mais um vídeo e no vídeo de hoje eu gostaria de falar com vocês aqui sobre o pecado da blasfêmia. Gostaria de fazer aqui alguns levantamentos para que possamos entender um pouco acerca do pecado da blasfêmia. Mas de início eu gostaria de chamar a sua atenção para o conceito de blasfêmia. Na literatura antiga, na literatura grega antiga, a palavra significava um discurso abusivo e também significava uma zombaria pessoal, que acarretava em blasfêmia. Então, quando alguém tinha um discurso abusivo, normalmente essa pessoa era considerada uma blasfema, uma pessoa blasfema. E também um tipo de pessoa que tinha um aspecto de zombador pessoal, uma pessoa que tinha o prazer em zombar. Bom, mas a blasfêmia também ela tem o seu conceito baseada justamente na Septuaginta, que é a tradução grega da Bíblia hebraica, e também dentro do pensamento judaico. E na Septuaginta, na tradução grega do Antigo Testamento, nós não temos o equivalente para a palavra blasfêmia, um fixo. Mas a blasfêmia, dentro da tradução, sempre ela tem relação ou é referência a Deus, por exemplo. Quando se é disputado o seu poder, como se encontra em 2 Reis, capítulo 19, verso 4, onde Rapsaquele insulta o Criador, né, querendo falar quem era o Deus que ia livrar ali o rei daquela situação, Ezequias. Né? E também a blasfêmia dentro do pensamento judaico, ela tem uma relação com o nome de Deus sendo profanado, conforme Isaías 52, verso 5. Também tem a ver com a violação da sua glória, conforme Ezequiel capítulo 35, verso 12. E também faz menção a um discurso ímpio, Isaías 66, verso 3, onde as pessoas estavam usando o sacrifício de forma ímpia e blasfemando o princípio de Deus que diz respeito às suas ordenanças. Também a blasfêmia ela está relacionada à expressão da arrogância humana, quando aparece ali em Levíticos capítulo 24, verso 11, onde nós temos um episódio que dois homens estão brigando no arraial e um deles blasfema, insulta e discursa em forma de ódio e zomba do nome de Deus. O resultado é que esse homem foi apedrejado. Então, para os rabinos, o conceito de blasfêmia ela significa falar mal ou falar da lei, propriamente dito, ser um idólatra e também envergonhar o nome de Deus. Esse é o conceito rabínico, basicamente, também do pensamento da Bíblia grega, que é a tradução da Bíblia judaica ou do Antigo Testamento. Mas a blasfêmia também ela tem o seu conceito baseado no Novo Testamento. E esse conceito ele pode ser definido de três formas. Primeiro, a blasfêmia é uma violação do poder e da majestade de Deus. Ela pode estar, primeiro, voltado contra Deus, e conforme aparece em Apocalipse capítulo 3, verso 6, onde no verso 5, no verso 1 diz que a besta ela tem nome de blasfêmia, e foi dado um nome de blasfêmia, para blasfemar o nome de Deus. Então aparece também ali, insultando diretamente a Deus, a besta do Apocalipse. Também aparece a relação no Novo Testamento com o nome de Deus sendo blasfemado por causa do próprio povo de Deus, em Romanos capítulo 2, verso 24. E também a palavra de Deus ela pode ser blasfemada, no contexto de Tito, capítulo 2, verso 5, quando as mulheres que não ensinam as suas filhas a serem boas donas de casa, castas, submissas aos maridos, honestas, dignas, mulheres de casa, que honram a sua casa e honram a palavra de Deus, quando isso não acontece, a palavra de Deus ela é blasfemada. No Novo Testamento, também, conforme Atos capítulo 6, verso 11, o próprio Moisés, que é um tipo da lei, também é sofrido e também tem um aspecto de blasfêmia envolvido, quando os judeus eles mentem, subornam algumas pessoas para dizer que Estevão ele pecou contra Moisés, Atos 6:11. Os seres angelicais também estão envolvidos no contexto de blasfêmia, conforme Judas capítulo 1, verso 8 a 10, 2 Pedro capítulo 2, verso 10 a 12, onde aquelas pessoas que não são submissas à palavra de Deus, não conhecem a palavra de Deus, não são submissas à autoridade de Deus, elas blasfemam quando amaldiçoam anjos, bons ou maus, mas dentro do contexto de Pedro e de Judas, tratam-se de seres caídos, portanto, eles são autoridades e nós não temos autoridade para insultá-los, apenas para repreendê-los em nome do Senhor Jesus Cristo. Então o conceito de blasfêmia é todo judaico,
Portanto, Jesus mesmo dentro do Novo Testamento parece ser alguém que blasfema, quando ele diz que perdoa pecados em Marcos capítulo 2, verso 7, e quando ele mesmo se identifica como sendo o Messias em Marcos capítulo 14, verso 64. E mais ainda, quando ele iguala-se a Deus, dizendo que ele, Deus, é uma pessoa só, em João capítulo 10, verso 30, e no verso 33 a sua autoridade é questionada quando ele é dito que faz semelhante a Deus. Então nós temos aqui a definição no Novo Testamento em relação à blasfêmia, que é algo que envolve a violação do poder de Deus e de sua majestade. Mas em segundo lugar, a blasfêmia também inclui duvidar das afirmações de Jesus ou escarnecer dele, como Lucas 22, 64 e 65, Marcos 15, 29 e Lucas 23, 29, são passagens similares que vão apontar para as expressões de Jesus acerca tanto da sua morte quanto da sua messianidade, que as pessoas duvidaram da sua morte e escarneceram da sua pessoalidade como Messias. Então duvidaram das suas afirmações e escarneceram da sua pessoa. E também no Novo Testamento, o conceito de blasfêmia envolve também a perseguição aos cristãos, conforme o apóstolo Paulo diz em 1 Timóteo capítulo 1, verso 13, que ele diz que ele era perseguidor da igreja do Deus vivo e forçava-os a blasfemar. Então nós entendemos que a blasfêmia, a perseguição, ela faz parte do contexto da igreja, porque o próprio Cristo sofreu essas coisas. Então nós entendemos que a igreja participa desses sofrimentos quando assim ela é perseguida. A igreja de Esmirna, no Apocalipse capítulo 2, verso 9, ela sofre perseguição e blasfema por parte de alguns falsos apóstolos que diziam ser judeus, que na verdade eram sinagogas de Satanás. Então eles estavam blasfemando diretamente da igreja. E aqueles que blasfemam diretamente com a igreja, eles blasfemam diretamente com a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Mas a recomendação de Paulo em 1 Coríntios capítulo 4, verso 13, é que quando nós sofrermos esses tipos de perseguição e blasfêmia, a nossa reação deve ser uma reação mansa, calma e sábia. Ou seja, nós não devemos responder à pessoa com ignorância, mas gentilmente. E o apóstolo Pedro, em 1 Pedro 4,4, ele diz que nós sofremos a blasfêmia porque nós não praticamos as mesmas obras do mundo. Por isso que o mundo, eles nos insulta, professam um discurso de ódio porque nós rejeitamos praticar aquilo que eles praticam. E não é de dificuldade notar que a própria teologia de Paulo, a sua própria pregação em Atos 13 e 35, sofreu blasfêmia, o conteúdo da sua pregação, que era Cristo. E ali alguns judeus, mais uma vez, persuadiram o povo para tentar provar que o ensinamento de Paulo era um ensinamento falso e não tinha sustentação bíblica e que Cristo não era o Messias. Portanto, esta é a segunda definição de blasfêmia no Novo Testamento, que inclui duvidar das afirmações de Cristo ou escarnecer dele. Pode ser escarnecer da sua pessoa, das suas expressões, da sua morte, da sua ressurreição, da sua messianidade e da própria perseguição que diz respeito à igreja quando ela está praticando a palavra de Deus, a orientação de Deus está nos caminhos de Deus. Mas nós temos uma terceira definição acerca da blasfêmia, que é o cristão, eles podem dar oportunidade à blasfêmia e negarem a Cristo. Por exemplo, quando nós lemos todo o contexto de 1 Coríntios capítulo 10, mais precisamente ali no versículo 28 até o 20 até o 28 ali, o apóstolo Paulo diz que quando nós comemos numa mesa de ídolos, nós estamos provocando escândalo, que relativamente é uma blasfêmia. O apóstolo Paulo também diz em Romanos capítulo 14, verso 15 e 16, onde estava havendo uma guerra acerca de alimento, quem comia legumes desprezava quem comia carne desprezava quem comia legumes, etc. O apóstolo Paulo disse que eles ali, por estar negligenciando um ao outro, eles estavam reprimindo o amor em vez de expor o amor. Ou seja, a igreja estava passando de uma transição de um contexto cultural para o outro, então era necessário um pouco de paciência para que aqueles que
não tinham doutrina ou ainda não tinha se adequado à doutrina, eles pudessem, à medida que o tempo fosse passando, a maturidade fosse expressa, a sabedoria, o amor, esses cristãos pudessem, através da sua maturidade, demonstrando o amor para esses irmãos, para que eles pudessem adequar-se à doutrina. Então, o problema que estava acontecendo ali é que, por causa de alimento, alguns irmãos estavam blasfemando o nome de Deus por causa da falta de maturidade das pessoas mais maduras. Então, através de uma ação má, essa ação má seria basicamente quando o cristão ele rejeita a vontade de Deus, trazendo sobre si ou sobre a igreja uma má fama. Isso pode ser expresso em 1 Timóteo capítulo 6, verso 1, onde o apóstolo Paulo recomenda que os servos eles sirvam os seus senhores para que a palavra de Deus e a doutrina não seja blasfemada. E Tito, ele já disse isso em relação às mulheres, no capítulo 2, verso 5, quando deveriam ensinar as suas filhas para que a palavra também não fosse blasfemada. E Tiago, capítulo 2, verso 7, ele diz que os cristãos estavam pecando e blasfemando ali quando eles estavam pegando as questões internas da igreja, a capacidade que Deus deu a eles para resolver os problemas, eles estavam levando para tribunais injustos. E isso fez com que algumas pessoas blasfemassem da igreja e o nome de Deus era blasfemado. Então, meus irmãos, nós entendemos que no Novo Testamento também a blasfêmia envolve uma série de questões. Mas nenhuma dessas questões aqui levantadas, elas são suficientes para que você não seja uma pessoa salva, ou seja, uma pessoa que perdeu toda a capacidade de se arrepender de novo, de estar com Cristo, ter uma comunhão com Cristo, ou de estar no reino vindouro. Não, negativo. A blasfêmia contra o Espírito Santo, conforme Jesus disse em Mateus 12:32, é o ápice da blasfêmia, onde as pessoas, em sã consciência, que provaram, experimentaram o poder de Deus dentro do seu contexto, elas atribuem ao Espírito Santo obras demoníacas, como o próprio Jesus Cristo sofreu ali e questionou eles dizendo, bom, se eu expulso os demônios pelo espírito de Beelzebub, por quem expulsou os vossos filhos? Ou seja, os fariseus, antepassados. Então eles experimentaram o poder de Deus e pelo poder de Deus eles expulsavam demônios. E pelo fato deles expulsarem demônios, eles não eram reputados como pessoas demoníacas ou que estavam sendo possuídas por demônios para expulsar demônios. Então Jesus estava querendo dizer para eles que eles estavam atribuindo ao Espírito Santo um poder santo, um caráter santo, uma ação santa. E diga-se de passagem, o Espírito Santo é o único convencedor do pecado, da justiça e do juízo. Uma vez que nós blasfemamos direto contra o seu caráter, a sua santidade, nós perdemos totalmente a capacidade de se arrepender dos nossos pecados. Porque rejeitamos a intercessão de Deus, rejeitamos aquele que nos pode levar a Deus e à plena verdade. E diga-se de passagem também que aqueles que blasfemam com o Espírito Santo, eles perderam totalmente a sensibilidade. Eles agora não têm mais uma... a sensibilidade deles chegou num nível tão elevado que o pecado não tem mais efeito. O pecado agora se torna liberal, se torna útil e não provoca nenhum efeito repulsivo neles por causa da rejeição do Espírito Santo. O que essas pessoas normalmente acontece com elas, quando elas são blasfemadas, elas são entregues a Satanás, conforme 1 Timóteo capítulo 1, verso 20, o apóstolo Paulo entregou alguns homens a Satanás. Essas pessoas também elas farão parte nos últimos dias do império do anticristo, da besta e do falso profeta, conforme diz Apocalipse capítulo 13, verso 1. A besta traz sobre si nomes de blasfêmia. É aquele que blasfema em sã consciência, ele não tem perdão, ele não pode entrar mais no reino vindouro. Então ele vai fazer parte do reino do anticristo e vai blasfemar junto com o anticristo. Ele fará parte também da grande meretriz de Apocalipse 17, verso 13. Então seria e será nos últimos dias, um grande tempo de blasfêmia contra Deus. A blasfêmia também encabeça uma lista de pecados ofensivos, conforme aparece em Marcos 7, 22, Mateus 15, 19, Efésios 4, 31, Colossenses 3, 8, 1 Timóteo 6, 4, 2 Timóteo 3, 2. Todos esses pecados relacionados à igreja são blasfêmia, mas nenhum desses afeta a sua salvação, afeta a sua comunhão com Deus, mas ele pode abrir porta para uma blasfêmia mais elevada contra o Espírito Santo. E você pode estar me perguntando, mas se eu blasfemei contra o Espírito Santo, como é que eu vou saber?
você perde a sensibilidade. Se você tem consciência que você entristeceu o Espírito Santo, é porque você não blasfemou contra ele. Porque ainda você consegue ter consciência que você entristeceu a ele. Ter consciência que você magoou o Espírito Santo, que você fez algo que não deveria ter feito. Mas a partir do momento que você perde a sensibilidade de se arrepender dos seus pecados, você perde a sensibilidade de reconhecer que realmente você está em pecado, você está caminhando para uma possível blasfêmia contra o Espírito Santo. Mas mais ainda se você atribuir ao Espírito Santo ao que pertence aos demônios. Então você perdeu totalmente a sensibilidade e a condição de se arrepender dos seus pecados. Esquece, porque não haverá solução para os seus problemas, senão ajuntar-se ao império do anticristo, que blasfemará contra Deus, contra o Espírito Santo e contra Jesus no fim dos tempos. Com isso, eu quero aqui agradecer a sua atenção. Eu peço que, eu espero que através desse vídeo ele possa ser reflexivo, abençoador a sua vida e que Deus possa abençoar você fortemente, que você possa se fortalecer no Senhor, se aproximar do Espírito Santo e ter comunhão com Ele e utilizá-lo na sua vida para expandir o reino de Deus. Espero você no próximo vídeo. Um grande abraço. Shalom.